Estamos de volta com o Podcresce Sergipe, o podcast que traz temas relacionados ao universo de quem faz acontecer. E agora, no mês de agosto, mês em que a gente celebra 63 anos de regulamentação da profissão corretor de imóveis, a gente traz um tema bem legal para bater um papo aqui com vocês. O presidente André Cardoso e eu, Tainá Quintela, vamos conduzir esse papo com Rodrigo Calfa e João Paulo, corretores de imóveis e diretores no Cresce Sergipe. É com vocês. Primeiro, agradecer a presença aqui dos diretores, o Rodrigo Calfa e o JP, para compartilhar algumas informações tão necessárias para a nossa profissão. Sabemos que o Cresce ele tem, por atribuição, credenciamento e fiscalização, mas também a gente se preocupa com o aperfeiçoamento e entendemos que esse aperfeiçoamento ele tem que ser contínuo. É um aperfeiçoamento observando as novas tendências do mercado, as ferramentas, enfim. As novidades para a nossa categoria, a parte educacional, porque a gente precisa aprender para poder atender melhor os nossos clientes. E nesse momento eu já pergunto aqui, já passo a palavra ao nosso diretor Rodrigo, né? Ele já tem algumas informações aí que já podem ser passadas. Na verdade, André, assim, a profissão de corretor de imóveis, ela vem evoluindo, né? Ao longo desse tempo, ao longo da idade que ela tem, ela vem maturando e cada dia mais o corretor está preparado, o corretor ter o conhecimento, o corretor buscar essa evolução contínua dentro da profissão é importante, porque ele deixa de ser só o elo de ligação entre comprador e vendedor e ele evolui para um guardião de toda a transação imobiliária. Então, ele precisa conhecer da venda e do pós-venda para que ele possa fazer um atendimento de eficácia, um atendimento de excelência e possa ajudar a quem está buscando o seu imóvel próprio a fazer um negócio seguro, um negócio que tenha uma mitigância de risco muito grande e possa fazer com que essa transação ocorra da melhor forma possível. E isso só se consegue através de conhecimento, entendendo a evolução do mercado, as regras que mudam todo dia. E isso só vai ser possível se o corretor tiver o tempo todo se preparando, se capacitando e evoluindo. Então, a gente tem aí várias possibilidades. O Cresce tem buscado trazer temas de suma importância e nada melhor que no mês do corretor a gente possa trazer mais conhecimento para aqueles que fazem a realização do sonho da casa própria. Como você fala, né? O entender para atender. Sempre, sempre. É o principal de tudo. Só se atende bem se você entender sobre todo o processo, sobre toda a jornada. E as negociações imobiliárias, elas envolvem recursos consideráveis, né? Então, o corretor ele precisa estar preparado, precisa estar atento para que possa conduzir uma transação imobiliária com segurança para o seu cliente. E nós sabemos da responsabilidade que o corretor de imóveis tem perante uma transação imobiliária. E isso aí é traduzido, podemos dizer assim, no Código Civil, né? No seu artigo 722 ao 729. Então, ele precisa se preparar para isso. Bom, primeiro de tudo, agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui com você, Tainá, André, com o Rodrigo. É um cara que eu me espelho muito aqui no mercado sergipano. E se de alguma forma, nesse papo, a gente poder contribuir com crescimento, de alguma forma também com conhecimento, eu acredito que já vai ser de grande valia. No sentido de que, desse primeiro ponto que vocês levantaram, eu acredito também muito que, através do conhecimento, óbvio, da parte mais técnica, normativo, o corretor de imóveis ele precisa estar ciente do que precisa ser feito, do que precisa ser buscado, não mais, ao meu ver, só naquele sentido de atendimento e fechamento de um negócio. Mas eu acredito que hoje o perfil de um corretor, com base no conhecimento e nas informações que hoje a gente tem disponível de todos os lados, né? Livros, internet, ele precisa, de certa forma, ser aquele profissional de ponta a ponta. E eu acho que é através do conhecimento, Rodrigo, que cada vez mais esse profissional, independente do cenário, independente do contexto que hoje a gente está vivendo, ele de alguma forma ele vai conseguir se posicionar, ele vai conseguir demonstrar
tranquilidade e confiança para o cliente, até porque a função dele, né, nossa função como corretor de imóveis é servir de fato como ponte. Mas eu acho que a ponte só existe quando de fato existe essa confiança e é só com base no conhecimento que isso vai acontecer. Tem que ser um profissional multifacetado, né? Então, eu brinco que corretor tem que ser psicólogo, tem que ser advogado, tem que ser uma série de profissões que vão dar alicerce, né? Como você vai usar aí a questão da ponte que você falou, é a ponte, mas a ponte precisa de alicerce, ela precisa estar sólida, a ponte precisa transportar a expectativa dos dois lados. Perfeito. Né? Então, o corretor ele tem que ter muita segurança para transmitir, e a bagagem, o conhecimento é que vai dar esse alicerce, que vai dar essa força para que ele possa passar a confiança e passar a conexão para o cliente em todas as etapas do processo de compra, né, de um imóvel. Perfeito. E vocês falaram de responsabilidade, tem também a questão da responsabilidade emocional, né? Porque não é um investimento, às vezes, na vida que a pessoa faz. Quebra de expectativa, né? Eu digo que eu falo muito aos corretores que às vezes ele pode achar que o cliente vai ler, mas o cliente está tão ansioso na realização de um sonho, a expectativa dele está tão em alta, que muitas vezes você está falando com ele, você está explicando o processo, você está passando todas as informações para ele, ele não está nem absorvendo, porque ele está tão ansioso em assinar, em realizar o sonho da casa própria dele, ele está tão ansioso em fazer com que aquilo se torne realidade. E o corretor precisa trazer essa temperança, trazer essa calma, mostrar a ele todas as nuances do negócio, todos os riscos. Então, até porque, como o André falou, do 722 a 729, tem lá dizendo que o corretor ele tem a obrigatoriedade de passar espontaneamente todas as informações do negócio, né? Inclusive sob pena de responder por riscos e danos. Isso é importante da ética, né? O corretor de imóveis precisa agir não só com conhecimento, mas ter essa ética para que possa transmitir essa segurança e que realize o maior sonho da família brasileira, que é adquirir o seu imóvel. E eu, só para complementar e finalizar isso, eu acho que essa linha, no começo, quando a gente se torna corretor, e ainda mais lá atrás, né, há 15 anos, 20 anos, eu acredito que tinha muita dificuldade em conseguir ou saber aonde buscar esse conhecimento, essa parte toda que a gente aqui está conversando, para poder trazer essa tranquilidade para o cliente. Mas hoje é muito mais fácil você encontrar todos esses normativos, essas instruções que o corretor precisa ter e ter esse lastro, esse respaldo dessas informações para que o cliente ele também fique tranquilo em relação a isso. E o próprio corretor, do lado de cá, ele também tem essa tranquilidade de poder passar todas as informações que são necessárias e obrigatórias também nesse processo, que não é simples, mas que ele pode ser de alguma forma levado um pouco mais com tranquilidade, visto que o profissional ele precisa entender de todas as nuances, né, de uma negociação e enfim, do que de fato ele precisa saber. Não, e o Cresce tem investido nisso, né? A gente tem apoiado, tem buscado trazer eventos que contribuam para essa informação, porque é o melhor jeito de fiscalizar, né? Eu digo, se você oferece conhecimento, se você oferece bagagem, se você oferece à pessoa como caminhar dentro da profissão, a sua função de fiscalização fica muito mais leve, fica muito mais fácil. Por quê? Porque a pessoa vai estar sabendo o que ela precisa fazer, o conhecimento ele é poder. E a partir do momento que você dá esse poder ao corretor, ele vai conseguir caminhar dentro da ética, dentro dos valores, dentro da moral, dentro dos bons costumes e trazendo para a sociedade a relevância e a importância dele nesse sentido, de trazer negócios seguros e de fazer com que o sonho da casa própria, que o sonho da realização do seu imóvel aconteça de forma muito tranquila para a população. E a gente traz aqui a informação que também o Cresce tem para os corretores que são credenciados, estão regulares com o conselho, que possam participar. Então, o Cresce ele fica preocupado e justamente atento para que os profissionais eles se capacitem, e no formato EAD ou presencial a gente convida os nossos colegas corretores, corretoras de imóveis que participem. Isso é de suma importância. O Cresce Sergipe está lançando agora, em parceria com o Cresce São Paulo, o curso de correspondente imobiliário, um curso que eu tenho certeza que terá uma demanda gigantesca, como da mesma forma é o curso de avaliação imobiliária. Eu acredito que esses são os dois cursos no formato EAD, que um já tem e o outro passará a ter uma demanda gigante em relação aos corretores estarem se aperfeiçoando. Afinal de contas, o corretor ele tem que entender todo o processo de venda, né? E o financiamento imobiliário,
ele é importantíssimo no processo de venda. Perfeito. E é um ponto importante sobre conhecimento, puxando agora para a questão da comunicação do Cresce, né? A gente tem todos os canais, a gente envia boletim para quem está atualizado, mas conhecimento é algo que a gente consegue com busca. Então é importante o corretor estar antenado, buscar esse conhecimento também das informações que são passadas pelo Cresce, ver os contatos estão atualizados, buscar conhecimento também junto a outros profissionais, ver o que é que está sendo Quem tem conhecimento tem tendência, poder, né? E é busca, né? É busca, não é Tainá, só... se eu puder dar um conselho aos corretores de imóveis, o maior conselho, talvez, que eu possa transmitir para o corretor de imóveis é que ele busque o conhecimento, que ele seja proativo com a sua parte de educação, com a sua parte de conhecimento, que ele tente cada dia mais ser melhor que ontem na parte técnica, na parte emocional, que ele consiga transmitir para o cliente, entendendo o anseio do cliente, a expectativa do cliente, possa transmitir todos os benefícios de um produto imobiliário e que ele possa, dessa forma, ajudar o cliente através do seu conhecimento, como falou, através do poder que é o conhecimento. Ô, Rodrigo, você tocou num ponto muito importante, essa parte do conhecimento. A gente pensa que conhecimento às vezes só são técnicas de vendas, enfim, mas ele tocou num lado aí importante, que é essa parte emocional. Então, o corretor, eu acredito que ele tem que buscar esse conhecimento também em algumas técnicas para as abordagens, para a condução daquela negociação para o lado emocional. Eu acredito que João Paulo e Rodrigo também tem esse mesmo entendimento dessa importância nessa parte emocional. Total. E assim, eu acho que faz muito sentido também, nesse momento agora, a gente compartilhar que, na realidade, o papel do Cresce e o trabalho que está sendo feito, eu acho que é muito interessante e é rico no sentido de que proporciona ao profissional, ao corretor de imóveis, ter a oportunidade de encontrar o conhecimento, seja através de curso, seja através de treinamento online, mas eu acho que é como o próprio Rodrigo falou, se você não tem a iniciativa, e você também falou isso aqui há pouco, se você não tem a iniciativa, se o corretor não tem a iniciativa de buscar o conhecimento, seja técnico, emocional, sobre qualquer tipo de novidade que tenha hoje proporcionado no contexto do mercado imobiliário com as novas tecnologias, ele vai continuar parado no tempo, buscando sempre um resultado que nunca vai chegar. Parado não, João. Ele vai ficar para trás. Porque o tempo está evoluindo. Exatamente. Então, exatamente. Então, ele acaba que fica olhando sempre a grama do vizinho, ficando cada vez mais verde, mas ele parado no tempo ou para trás, né, nesse caso, ele só vai ficar observando e não vai alcançar, não chega no objetivo que ele tanto vai estar estipulando chegar, né? Eu digo que o tempo hoje é de ruptura, né? Sim. Então, antigamente, a evolução ela era mais suave, ela era mais longa. A evolução hoje é diária. Os normativos da Caixa estão o tempo todo sobre a evolução. As leis, todo dia, Minha Casa Minha Vida, é Casa Verde e Amarela, Minha Casa Minha Vida, é faixa 1, é faixa 2, é faixa 3, daqui a pouco é faixa classe média. As tendências de mercado. A evolução, ela está num momento de ruptura. Hoje já não é a mesma coisa que ontem. Antigamente, quando eu entrei nesse ramo, há 15 anos atrás, a evolução era mais branda. Sempre existiu a evolução, mas era uma evolução que era mais suave. Hoje a evolução de uns 5 anos para cá, com o advento de internet, agora você tem a inteligência artificial aí sendo uma parceiraça do corretor de imóveis. Corretor de imóveis que não está se atualizando com essa relação, aprendendo a se relacionar com a inteligência artificial, ele vai ficar bem para trás, porque isso é um vetor de produtividade para o corretor de imóveis absurdo. Então, se capacite, busque conhecimento, seja proativo. Esse é a mais importante. Legal aí a gente trazer aqui, né? Porque é um tema que a gente fala o tempo todo, a gente tá vendo o tempo todo, mas é importante um roteiro também, de peraí, por onde começar, o que fazer, o que não fazer. Na realidade, Tainá, você já aproveitando o gancho, já fazendo um spoiler aqui, no próximo dia 14, o Cresce Sergipe irá fazer um evento, justamente de treinamento, de capacitação. Iremos abordar essa questão do IA. Já está confirmado. E eu convido aos nossos colegas que se inscrevam, né? No dia 14 agora de agosto, nós, em comemoração ao Dia do Corretor de Imóveis, já iniciaremos as celebrações e nada melhor do que capacitação. E a IA é, como o Rodrigo falou, parceira dos corretores de imóveis.
Vocês acabaram puxando algumas categorias aqui, caminhos de conhecimento, que eu achei bem interessante. A gente podia tentar resumir como um roteirinho mesmo para quem está assistindo. Na parte comportamental, é possível e é necessário adquirir conhecimento. Na parte técnica, legislação, bancária, o que mais? Porque é tanta coisa, né, que a gente vai... Marketing, comunicação, produtividade. Produtividade. Né? O corretor tem que ter agenda, tem que saber fazer agenda. Ser proativo, né? Isso é o mais importante. É o mais importante. Porque a proatividade, ela que vai lhe trazer para todos os caminhos, ela que vai fazer você se movimentar. Foi justamente o que João Paulo falou de ficar parado. Você vai ficar parado, você vai ser atropelado, meu amigo. Ou você é proativo, ou você se desenvolve, ou você caminha, e a proatividade é quem vai te dar esse gás, é quem vai te dar essa energia para você ir buscar. Seja o conhecimento de legislação, seja o conhecimento de marketing, seja o conhecimento de processo de fechamento de venda, seja o conhecimento de funil de vendas, seja o conhecimento sobre inteligência artificial, sobre produtividade, sobre matriz, sobre qualquer ponto. A proatividade é que vai te levar nesse caminho. Se você não for proativo, você vai ficar lá parado, sem buscar nada. Inclusive de puxar a base, porque a gente fala de todas essas questões técnicas, né, e estratégicas, enfim, de legislação, mas tem a base aí que é a inteligência emocional, não sei se foi o presidente falou, não foi inteligência emocional, e as habilidades sociais. Sim. Eu acredito muito que a nossa profissão ela é extremamente abundante. Isso é um fato. Mas o profissional, o corretor de imóveis, também ele precisa entender que a nossa profissão, o corretor, a gente tem várias vertentes que deve procurar. A gente precisa ser um pouco de autodidata em algum momento, a gente precisa estar buscando conhecimento em vários canais necessários para que a gente de alguma forma possa se desenvolver em várias portas também. Como você falou, emocional, a parte mais técnica que a gente tem hoje inserido dentro do mercado, e você agora tem um contexto de uma nova revolução que é a inteligência artificial, isso já é um fato. Eu acredito que não é mais nem o futuro, a gente hoje tem na nossa operação, nas nossas operações, a presença da inteligência artificial, André. Então, é importante esse papo justamente para que, de alguma forma, sirva de alerta ou sirva de incentivo para que o profissional ele possa estar antenado em todos esses assuntos. Porque quando a gente conversa com qualquer corretor, e a gente sabe disso, porque a todo instante a gente está conversando com a equipe de corretores, a gente escuta e sente as dificuldades do profissional. E eu acho que a gente também serve, de uma certa forma, não só como ponte para o cliente, mas também como ponte para o corretor de imóveis, que está cheio de dúvida, ele está cheio de questionamentos em relação a tudo, a velocidade da informação, de anseio. Então, eu acho que é importante, sim, sempre estar buscando conhecimento. Eu não gosto muito dessa palavra, mas se for uma referência ou uma espécie de mentor para algum determinado tipo de assunto, que você chegue a uma pessoa que você sinta confiança, seja o seu líder, seu gestor. Enfim, eu acho que a busca pelo conhecimento é necessária, mas também existe o estímulo necessário para que cada pessoa, cada profissional, e eu digo profissional, mas entenda como ser humano, busque de fato o que é importante para ele, né? Sua evolução. E o interessante disso é que o profissional, ele precisa também se identificar com o nicho de mercado dele, né? Nós sabemos, você falou aí, a nossa profissão ela é plural, no sentido, nós sabemos que tem locação, venda, avaliação, enfim, aí tem da venda, tem imóveis novos, aí tem os seminovos, usados, você tem o imóvel rural e outras situações, o industrial e por aí vai. Então é importante que o profissional, ele se identifique com aquele nicho, ele se torne um especialista naquilo que ele escolheu, que ele se identifica, e utilizar todas essas ferramentas, o conhecimento, aí sim, eu tenho certeza que ele irá atender da melhor maneira possível o seu cliente. Mas André, eu acredito tudo isso que você falou, mas eu vou acrescentar um ponto importante. O corretor ele precisa primeiro gostar de gente. Porque ele gostando de gente, ele vai conseguir se adaptar. Então, seja baixo padrão, seja alto padrão, seja planta, seja aluguel, seja vistoria, a gente precisa gostar de gente. Porque a nossa profissão é uma profissão de relacionamento, é uma profissão de relação. Então, como é que você vai se relacionar se você não gosta de gente, como você não gosta de pessoas? Se ele não deixa de ser corretor, né? E venha para a profissão. E aí, se não gostar de gente... E entender que a habilidade social vai além de carisma, né? Eu sou bom nisso, eu sou simpático. Não é isso. É você entender de gente. E um gancho aí, trazendo o que o Rodrigo falou agora e também o presidente falou, essa questão de gostar de gente,
com o contexto que a gente tem hoje, faz total sentido. Porque se você gosta, quer dizer, você precisa entender sobre gente e você tem as ferramentas hoje que você consegue analisar o comportamento das pessoas, o profissional tem o poder na mão para decidir o que ele quer fazer. Você acabou de falar qual a linha que ele vai seguir. Tanto faz, seja aluguel, seja vender fazenda, apartamento na planta ou coisa do tipo. E o comportamental, ele tem mais facilidade. Entendeu? Então, outro ponto importante, a atualização de mundo. Volta e meia, o presidente manda também, aconteceu isso. As instituições financeiras teve essa mudança aqui. Tudo isso interfere também, né? É preciso estar atualizado também nesse... A agenda legislativa dos corretores de imóveis. A leitura ela é importante, né? O corretor tem que gostar de lei, não é só de relacionamento, porque ele precisa estar por dentro de todas as mudanças, todas as novidades que estão surgindo. E não são poucas, como já foi dito. É tudo a mudança é diária, né? A mudança é do dia a dia. E o corretor, ele precisa dessa cultura até para conversar, para poder... a gente fala muito que venda é confiança. E eu discordo um pouco disso, porque para mim a confiança é um pilar, talvez um pilar muito importante, mas o maior pilar de todos é a conexão. Se você tiver conexão, você compra. Se você não tiver conexão, por mais que você confie na pessoa, eu tenho confiança 100% naquela pessoa, mas eu acho ela antipática. Você não compra. A gente compra de quem a gente cria conexão. Então, ainda que a confiança seja um pilar de suma importância, eu ainda acredito e acredito muito que o maior pilar para relação comercial é conexão. É você ter feeling, você ter sinergia com a pessoa que você está atendendo, que você está tratando. E por isso, você ter cultura, você saber se portar, saber se moldar. Eu brinco que o dinheiro está no bolso do cliente. Então, a gente precisa se moldar ao cliente, e não o cliente se moldar à nossa forma de atender. Perfeito. Foi. Tem coisa, viu, aí ainda pra puxar. Quer entrar por onde? A gente pode marcar para um próximo da IA. Falar da IA, de como contextualizar, né? Pode ser. Tem muita coisa para falar. Até ver com a professora. Mas se quiser... Como é que você... Se quiser mais, tem coisa sobre a inteligência artificial. Eu queria que vocês resumissem um ponto de partida, não só para os corretores novos, os que estão entrando, mas para os... Ou talvez até principalmente para quem já está há um bom tempo, mas às vezes a gente vai caindo no automático e precisa, de repente, algo que a gente falou aqui, dar um acorde ali na pessoa. Um resumo aí. Por onde começar? Um mapeamento do que está precisando fazer, o que é que está mais frágil em termos de conhecimento. Ele, além de fazer uma autoanálise, precisa que alguém faça, porque... Um olhar de fora ajuda muito, né? Então, formar alianças, né? Formar parcerias, buscar o conhecimento, buscar, como o João Paulo falou, buscar referências no mercado. Eu sempre falo, às vezes a gente tem a mania de querer copiar. E não é copiar, não é sobre isso. Modelar. Então, é ter referências, e não, normalmente eu sempre falo, tenha 3, 4 referências, e module essa referência para o seu dia a dia, para a sua forma de trabalho, para o que você acredita, né? Nós temos nossas crenças, e a gente precisa moldar nossas crenças também, dentro dos nossos valores, dentro dos nossos objetivos. Primeiro, eu sempre digo quando o corretor chega, onde é que você quer chegar? Qual é o seu destino final? Você sabe? O que você vai fazer para chegar? Qual é a sua caminhada para chegar nesse objetivo? E desfrute da caminhada. Né? Não é só o objetivo que conta, é toda a jornada dentro da corretagem. E às vezes os corretores, ou alguns corretores, eles são muito imediatistas. E a nossa profissão, ela é uma profissão essencialmente do não. Eu digo que para ser corretor precisa gostar de ouvir não, porque é estatístico, você vai ouvir mais não do que sim. Então você precisa aprender a ouvir o não, gostar de ouvir o não, porque cada vez que você tiver aptidão para ouvir mais não, você está criando mais chance, mais perspectiva do sim. E principalmente, o motivo da ação. Motivação é de dentro para fora. É você criar a motivação para estar disposto a ouvir o não todo dia em busca do sim. Essa jornada, muitas vezes o corretor, ele cria uma decepção. Imagine você estar com um contrato de um apartamento de 5 milhões, pronto, tudo ok, você senta na mesa para assinatura e o cliente olha para sua cara e diz, não vai ser hoje, deixa para lá, eu desisti, vou adiar.
e você muitas vezes está com boleto atrasado, está com conta chegando, precisa ter esse recurso e você vê a venda. Então, a profissão do corretor, ela é uma profissão maravilhosa, é uma profissão que lhe permite ter ganhos substanciais do dia para a noite. Agora, você precisa estar preparado para essa oportunidade. Quando essa oportunidade bater na sua porta, você precisa estar com conhecimento técnico, conhecimento emocional, e principalmente quando essa oportunidade chegar na sua porta e for embora, por algum motivo, pelo motivo A, B ou C, você precisa estar preparado para amanhã acordar e estar disposto a adquirir mais conhecimento para na próxima oportunidade você estar mais preparado ainda para que isso não ocorra. E eu achei legal que vocês trouxeram, todos trouxeram um ponto em comum, Eu queria que também não depois só... contribuir, mas conclua seu A do raciocínio. dele, né? Não só o conhecimento pro atendimento, para a relação com o cliente, mas o conhecimento para a jornada própria, Sim. né? Aqui foi a questão do emocional, a questão comportamental, habilidade social. Você falou e levantou um questionamento de que forma a gente poderia contribuir, né? Isso. Para o profissional que estivesse começando, ou enfim. Eu levo muito sempre em consideração, até com os corretores, quando a gente conversa muito em relação a isso, que você deve, André, colocar como se fosse uma espécie de checklist. Você está começando na profissão agora, Rodrigo, e aí você está cheio de dúvida, né? Então, primeiro, levando o que você falou, leve algumas referências, ou tenha algumas referências, 1 ou 2, ou até 3 referências no mercado, não para copiar, mas para que de alguma forma você modele. Com base nessa modelagem, você vai começar no seu checklist a identificar os pontos que você tem mais dificuldade ou que você tem mais familiaridade. Eu sou corretor há mais ou menos uns 15 anos também, Rodrigo. Lá naquela época, André e Tainá, a gente não tinha as ferramentas que a gente tem hoje. Eu não sou desse tempo não, mas tudo bem. E daí, hoje, eu vejo que o momento que o corretor, a pessoa que ele começa a atuar hoje no mercado imobiliário, ele é um privilegiado. Porque diante de tudo isso que a gente conversou e vem falando, esse checklist ele pode ter muito bem no celular, na mão dele. Sim. Ele pode chegar vou dar um exemplo simples de uma inteligência artificial, que todo mundo fala que chat GPT e algo do tipo, mas existem várias outras inteligências artificiais que de alguma forma a produtividade ela pode ser acompanhada, a base de uma criação de alguma ideia você pode colocar. Então um corretor novo, né, que a gente chama novato, que está começando agora, ele pode muito bem ter uma biblioteca, uma das principais bibliotecas do mundo, que é o seu celular. Basta ele saber o que ele precisa pesquisar. Então, com base nas referências e no checklist que ele monte, ele pode muito bem ter um consultor ao lado dele para as principais dificuldades, principais necessidades que ele venha a ter, para que ele possa alcançar o resultado que ele está buscando. Fora tudo isso que a gente já falou, o cara precisa ser um pouco de autodidata, ele precisa entender um pouco de comportamento humano, ele tem que ser advogado, contador, psicólogo e tudo mais, mas eu acho que a referência, e aí a dica, se for dica, se puder dar essa dica, é que ele entenda que ele tem hoje na mão dele a principal biblioteca do mundo, que é o celular, com as ferramentas conectadas, para que ele possa, de fato, galgar o objetivo ou o profissional que ele busque ou pense a ser em um período de médio, obviamente, e longo prazo. Então é isso. Que é aquele profissional. Hoje o profissional, o Rodrigo tocou lá atrás, importante, evoluiu muito. Depois da pandemia, durante a pandemia, né, foi que deu um salto gigantesco, podemos dizer assim, na tecnologia, sim, assinatura de contratos, enfim, tudo que nós já vivenciamos no dia de hoje. Mas isso é importante para o corretor. O que eu vou falar agora é assim, é que Rodrigo, ele tocou num ponto importantíssimo, é gostar de gente. Sim. Nós sabemos que o corretor, ele não tem dia, não tem horário, não tem final de semana, enfim, ele praticamente tem que, entre aspas, claro, vai controlando ali dentro da sua agenda, estar à disposição do cliente 7 dias por semana, 24 horas. Então, quem se dispõe a isso, precisa gostar de gente. E André, eu vou aproveitando esse gancho com o João, a gente precisa saber mesclar a tecnologia com o humano, a emoção. Eu sempre falo para os corretores o seguinte, em terra de WhatsApp, quem liga é quem liga é ele. Então, assim, usem a tecnologia, vamos supor, a IA. Você pode pegar os scripts de WhatsApp, joga lá com as respostas dos clientes, copia e bota lá para você ver o que está dando mais certo, o que está dando errado, replicar, fazer a amostragem, mas principalmente, gente, liguem para o cliente. O cliente, ele está sendo... Isso é o diferencial hoje em dia. Então, ele está sendo
bombardeado de mensagem de WhatsApp, ele está sendo bombardeado de informação. E quando ele recebe uma ligação humana, quando tem uma pessoa que chama ele pelo nome, que fala, ó, tenho atenção com você, eu estou retornando o seu contato, eu estou aqui para te servir. A profissão do corretor é uma profissão de servir. O corretor tem que servir ao cliente para ter o E o corretor ele tem que entender, Rodrigo, rapidinho só, João Paulo, você já... E tem cliente que ele gosta da ligação, tem outros que preferem ser atendidos por mensagem. Então, ele tem que entender logo isso, como o cliente ele gosta de se comunicar para agir da melhor forma possível. Perfeito. Entendeu? É mesclar. É mesclar. A tecnologia com a parte humana, a parte emocional. Mas identificar o perfil daquele cliente, como ele prefere. Eu tenho... isso é uma visão minha. Eu sei que não existe verdade absoluta para nada, absolutamente, mas eu acho que se o corretor ele entende essa virada de chave disso que o Rodrigo falou, é a pura verdade. A gente hoje vive num contexto de mundo que no nosso comportamento, a gente também é usuário. E às vezes a gente faz um cadastro, faz solicita alguma informação de um anúncio que a gente visualiza e dificilmente a gente quer atender alguém. Beleza, mas eu acho que se o corretor ele entende que através desse volume de dados que a gente tem na nossa mão, que a gente consegue interpretar, e ele pega esse gancho do contato mais próximo, a gente vende imóvel. A gente tem o produto mais caro da prateleira, então a gente não tem essa escala tão gigante para a gente poder fazer um número interessante, né? Diferente de outras profissões que o cara precisa vender muito em escala. E aí, com base nisso, se ele consegue entender, identificar a tecnologia, as métricas, os volumes de dados que ele tem na mão dele, com essa aproximação da ligação, André, do contato um a um, Rodrigo, esse diferencial, poucos corretores hoje entendem e tem essa conexão com o cliente. Porque uma coisa, quando você entrar em contato comigo, Rodrigo e André, com base em tudo que você tem do meu comportamento, a ferramenta ela vai lhe entregar isso. Mas é só você que pode interpretar e entender a minha necessidade com base no meu comportamento. E por isso, João, que eu disse que a IA ela é uma ferramenta para dar suporte na produtividade do corretor. Exatamente. Ela não é uma inimiga, ela não vai substituir. Ela é uma parceira. E o corretor que entender isso e aprender a lidar com a ferramenta, aprender a usar a ferramenta em seu benefício próprio, ele vai voar. É sobre tenho isso. certeza. Perfeito. Vamos fechar por aqui? Muito obrigada, João Paulo, presidente, Rodrigo. A gente já entendeu que conhecimento é alicerce e ele não vem sozinho, a gente precisa buscar. Eu espero que tenha sido um episódio bem legal para você que está assistindo a gente. Vamos deixar amarrado aí essa ideia da IA, porque eu acho que dá para render bastante assunto ainda, né? Muito obrigada por nos ter assistido até aqui e até o próximo Podcast Sergipe.